Dudu, quem é Deus? Vem aprender quem é Deus. Vou ensinar a se divertir, até receitas vamos fazer. Vamos todos cantar. Deus é bom pra mim e pra você. Come on! Deus é bom pra mim e pra você. God is good. Deus é bom pra mim e pra você. Mais uma vez. Deus é bom pra mim e pra você. Yes! Episódio de hoje: suicídio entre os jovens. Luzinha, você viu a reportagem que apareceu ontem na TV? Estão falando que o número de jovens que se matam está aumentando. Isso é muito triste, this is so sad. Ai, Dudu, eu não vi, mas meu papai viu e comentou hoje no café da manhã. E eu fiquei mais assustada porque ele disse que uma pesquisa revelou que muitas vezes ninguém percebe que os jovens estão sofrendo ou que estão com algum problema. It's true. Lembra do filho do seu José, o Mateus? Ele tinha só 16 anos, 16 years old, e ele tirou a própria vida. Ai, eu lembro, Dudu. Minha mamãe me disse que ele sofria bullying na escola. Os colegas zombavam dele porque ele era muito quieto e só ficava desenhando. Sim, pois é. Mas ninguém sabia que ele estava tão triste assim. Nem os pais dele, Luzinha e Rossi. Deve ser horrível viver isso sozinho e achar que não tem ninguém pra ajudar. Isso me deixa com um nó na garganta, sabe, Dudu? Por que será que as pessoas não falam sobre o que estão sentindo? Eu acho que elas têm vergonha ou medo de não serem levadas a sério. Às vezes a gente mesmo ouve alguém dizer que tá triste e fala: ah, isso passa, sem nem tentar entender de verdade. Sabe, eu acho que a gente deveria prestar mais atenção nos nossos amigos, perguntar se eles estão bem de verdade. E outro ponto, devemos tentar falar sempre sobre o que sentimos. E os adultos também precisam escutar mais. Tipo os pais, professores. Acho que ninguém devia sofrer calado. E tem outra coisa, Dudu. O bullying precisa parar. É sério, ninguém sabe o quanto uma palavra ou uma piadinha pode machucar alguém. Luzinha, isso aí, não é, Rossi? E vamos sempre evitar que isso aconteça e também sermos amigos que ouvem e ajudam. E vamos lembrar todo mundo que sempre tem uma solução, mesmo quando parece que não tem. Sim, Dudu. Porque ninguém tá sozinho de verdade. Sempre tem alguém que se importa. E pra falar com a gente sobre esse tema, já vamos receber o psicólogo Richard, que vai nos ajudar com esse assunto. Bom, Dudu, então enquanto isso, vamos de luz, câmera e animação. Luz, câmera e animação. De criança para criança. Série Sentimentos e Emoções. Episódio Angústia. Tem vezes que a gente sente uma mão apertar bem forte o peito. Chega a doer o coração e é difícil até de respirar. Dá um nó na garganta, porque parece que não tem saída, não tem pra onde correr e ninguém vai conseguir nos salvar. É como se a gente estivesse se afogando dentro da gente, nadando sem parar, mas sem sair do lugar. Nessa hora, é bom se lembrar de respirar, puxar o ar devagar pelo nariz até estufar o peito e depois soltar. Ajuda. A gente se acalma um pouco e percebe que isso vai passar. Inspira, expira, melhorou. We are back! E agora recebemos o psicólogo Richard, que irá nos ajudar com esse assunto tão sério e preocupante. Bem-vindo, welcome! E obrigado por nos ajudar. Obrigado, Dudu. Obrigado, Luzinha, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. E o Ross também. Que bom que você está aqui.
E Richard queria falar um pouquinho sobre... A gente tem visto que os estudos e pesquisas mostram que o número de suicídios no Brasil cresceu. Outra ação que aumentou foi a autolesão. Quando as crianças e os jovens se machucam muito, por que isso tem acontecido? Luzinha, em primeiro lugar é importante falar sobre isso que a gente está fazendo, né? Gostei que seus pais conversam com você, te contam sobre esses temas. A maioria dos pais não fazem isso com as crianças. Quando a gente é criança, a gente aprende sobre o nosso corpo. Então, pequenininho, a gente aprende assim o que é o braço, onde fica a boca, onde fica o nariz. E a criança não sabe muito bem para que cada parte do corpo serve. É papel dos pais orientar essa criança. Então, assim, quando você fala de autolesão, a gente está falando de crianças e adolescentes, que na maioria das vezes são meninas, que provocam dor no corpo. Elas se machucam, elas se cortam, e aquilo é um sinal de que ela está sofrendo. Talvez esse seja um dos primeiros sinais para os pais verem que a criança está sofrendo. Uma dica para os pais é o seguinte: quando o seu filho ou sua filha quiser usar uma roupa muito comprida num calor, sair de casa do moletom, talvez seja um dos sinais que ele está tentando esconder esse corpo dele. Pode ter algum machucado que ele não quer que ninguém veja, né? Agora, assim, a autolesão é um processo que a gente vê a modificação. Assim, a criança vai aprendendo a sentir dor e ela vai falando que sentir dor alivia. Isso não é um bom sinal, né? Então, que ela está sofrendo tanto, ela não consegue contar pra gente o que está acontecendo, e aí a gente percebe esse sofrimento quando vê um machucado. O suicídio é uma coisa muito triste, é uma outra coisa, não é necessariamente comparado à autolesão, né? Se cortar não é tentar morrer necessariamente, mas o suicídio é muito triste, né? Porque mostra assim, que a criança não conseguiu ajuda, ela não teve tempo de pedir ajuda, ou ninguém escutou os sinais que ela deu, e infelizmente os números estão aumentando mesmo, vocês têm razão. E outras informações que apareceram na reportagem me assustaram muito, Richard. Parece que os pais não percebem que seus filhos ficam muito isolados e não notam sinais de comportamento suicida em seus filhos. Por que os pais não percebem isso? Alguns até acham que determinados comportamentos são normais para a idade, mas não é sempre assim, é? Não, Dudu. Alguns comportamentos, eles são comuns na adolescência, de fato. Então, assim, a criança gostar de ficar um pouco mais sozinha no quarto, ela querer comer na frente da TV e não mais com a família na mesa. Então, tem comportamentos que a criança vai desenvolvendo, adolescente mais especificamente, que são compatíveis, de fato, com essa fase. Agora, existe uma diferença entre essa criança nunca querer conversar, ela nunca querer sair com a gente, e os pais, eu vejo que eles estão tão atarefados com tantas coisas que eles perdem uma chance de ficar com essas crianças. E aí, infelizmente, às vezes não percebem sinais. Então, por exemplo, uma criança que às vezes está muito tempo isolada no quarto, ela não está só se divertindo. Ela pode estar assistindo um filme que não é para a idade dela, ela pode estar chorando, né? É muito comum as crianças falarem que se trancam no quarto e choram, e que esses pais transitam pela casa e não conseguem perceber, né? Então, assim, uma coisa são os comportamentos da infância e da adolescência. Outra coisa são os sinais de sofrimento. Assim, os pais precisam estar atentos a essas crianças e a atenção não é chamar a atenção delas, é estarem próximos a elas, né? Então, assim, tem coisa que eu sempre falo lá em casa. A gente tem que tomar café da manhã junto. A gente tem que comer na mesa, todo mundo junto. É nesse momento, igual da Luzinha, que a gente pergunta como é que foi sua noite, como é que foi na escola, se teve alguma coisa diferente na escola, se algum amigo brigou com você. E é nessa hora que a gente se aproxima dos filhos. Se a gente não faz isso, cada um come num lugar, cada um come mexendo no seu celular, esses pais não vão olhar os sinais que os filhos dão. E quanto a comportamentos suicidas, quais são eles e que os jovens apresentam e que os pais devem ficar atentos? Luzinha, é difícil você pontuar um comportamento ou um conjunto de comportamentos específicos. Eu vou te dar um exemplo. Tem adolescentes que não apresentam grandes comportamentos associados à tristeza, ao isolamento. Tem adolescentes que são mais impulsivos. Então, num momento de muito sofrimento, ele tenta tirar a própria vida de um jeito muito hostil, muito agressivo.
Outra coisa a gente pode pensar que aí volta na questão da autolesão, né? Se você vê que o seu filho ou sua filha está se machucando muito, está brigando muito, mudou o comportamento dele. Então, por exemplo, ele não gosta mais de estar com a família, não gosta mais de sair com os amigos, ele está falando que não tem mais vontade de fazer coisas que ele gostava de fazer. Pode ser uma mudança da fase, mas pode ser um indicativo de que ele não está bem. Aí esses primeiros sinais podem evoluir para a ação, e aí é perigoso, né? Que é quando o adolescente começa a se machucar de um modo mais forte, então os cortes são mais específicos, ele começa a se expor a muitas situações de risco, então você vê que ele está sempre se machucando, caindo de lugares altos, querendo experimentar episódios de muita adrenalina ou de muita ação, e ele pode estar se colocando em risco como uma forma de se agredir, né? E infelizmente, muitas vezes isso acontece mesmo, do adolescente morrer. E tem uma coisa que eu não posso esquecer de falar, hoje com essa questão da internet e desses desafios, a gente também tem que ficar atento a isso, né? Porque muitos sinais da adolescência são sinais desses jogos de desafios para as crianças fazerem, que a gente percebe. Ele quer coisas específicas, olha mãe, eu quero que você compre tal coisa. E você vê que ele começa a ter gostos por coisas que não tem a ver com a idade deles, né? Isso também é um comportamento que tem que tomar atenção. Que importante a gente estar conversando sobre isso. E se os pais ou responsáveis perceberem algo diferente, o que devem fazer? Dudu, eu acho que os pais têm algumas ferramentas, né? Então eu acredito e eu confio que a mais importante é criar uma relação de confiança com o filho. Então, se esses pais estão acostumados a conversar sempre, esses filhos vão falando para os pais o que eles estão sentindo, né? Então, vamos voltar lá atrás. Quando eu falei que a criança aprende as partes do corpo, quando essa criança cresce e vira um adolescente, ele não precisa mais aprender o que faz, ele começa a simbolizar. Então, ele fala assim, olha, pai, eu tô com uma dor aqui no peito que não passa, eu tô com uma tristeza que não passa. E aí, se os pais têm esse canal para conversar com as crianças, é um primeiro olhar. Às vezes o pai tenta e não consegue, então você pode procurar uma ajuda com um profissional. Então aí você tem o psicólogo, que no caso eu sou psicólogo, você tem os médicos, então se for uma criança, um adolescente pode ser o pediatra, um médico de confiança que já conhece a criança e conhece as mudanças dele, né? Eu também confio muito nessa troca com os amigos, então é importante que os pais conheçam os pais dos amigos dos seus filhos, porque é nessa conversa que você vê o que está acontecendo. Então, seu filho tem um amigo e de repente ele briga, se afasta radicalmente. Você pode ir lá conversar com os pais dele e perguntar, aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa de diferente? E você tem uma série de estratégias para pensar. Pais, fiquem atentos na transição de cada fase do seu filho, né? Então a criança, ela precisa vivenciar cada fase compatível com o seu desenvolvimento. Tem a fase de ser criança, tem a fase de ser pré-adolescente e tem a fase da pré-adolescência. Cada transição dessas fases a gente sofre, é natural que a gente sofra, né? Mas é importante entender esse sofrimento. Ele, de fato, ele vai passar, né? É um sofrimento que tem começo, meio e fim. Começa a ficar preocupante, gente, quando a gente sente que não melhora. Puxa vida! E de que forma os médicos podem ajudar? Com conversas ou com remédios? Porque os pais também precisam ser orientados nesse processo, não é? Sim, Luzinha. Os médicos são profissionais que ouvem também como psicólogo, eles também conversam, né? Eles perguntam bastante e fazem uma coisa que eu também acho que é importante. Eles têm critérios para avaliar se esses sintomas estão compatíveis com a idade da criança. E se essa criança está em risco, né? Então, se um adolescente estiver em risco, o médico tem como ferramenta os remédios. Tem remédios que vão fazer com que a tristeza diminua um pouquinho, tem remédios que vão fazer que a impulsividade diminua um pouquinho. E você cria uma rede de gente olhando para essa criança e para essa família. Então o médico vai orientar. Olha, leva no psicólogo, leva o seu filho para fazer uma atividade física. Ele junto com o psicólogo, ele faz essas orientações. E Rocinho, você tem alguma pergunta?
Muito bom, muito bom. Richard, o Rossi quer saber o que leva os jovens a quererem tirar a sua vida. Nosso vizinho foi por causa do bullying, mas que outros motivos levam a essa tragédia? Olha, Rossi, muito boa a sua pergunta, viu? É impreciso pensar que tenha motivos específicos para isso. Então, a gente pode falar, assim, de adolescentes que não têm ferramentas para lidar com algumas mudanças. Então, assim, na separação dos pais, numa mudança de escola, numa mudança de cidade. Várias mudanças na adolescência trazem um impacto muito grande para eles. Não quer dizer que isso esteja associado ao suicídio, tá? Mas está associado a novas formas de sofrimento. E então a gente precisa entender e acompanhar as crianças e o adolescente em todo esse processo de mudança. Inclusive, como que a gente pode ajudar um amigo que parece muito triste ou com falas preocupantes? E como que nós, crianças, também podemos perceber que há algo grave com um amigo? Luzinha, a gente pode ajudar fazendo o que nós estamos fazendo hoje, conversando e trazendo esclarecimento para essas crianças, né? Não é errado ficar triste, a gente não vai viver sem sofrer. Todo mundo vai ter um dia triste, alguns dias tristes, isso é normal, tá, gente? O que não pode acontecer é a gente viver sempre triste, aí não tá certo. E aí a gente tem que criar, eu acho que as crianças têm que criar um lugar onde elas possam falar com os seus amigos com confiança. Com confiança é saber que o que ela vai dizer não vai virar uma piada, uma brincadeira de mau gosto, sabe? E aí quando a gente fala sobre isso num espaço assim bem legal e bem acolhedor, essa criança vai trazendo mais informações. Vocês sabiam que na maioria das vezes as crianças contam isso para os professores e não para os pais? Nossa, olha só. Por quê? Porque a escola tem esse lugar de ser identificado como espaço de acolhimento. Todos os amiguinhos estão lá na sala, os professores vêm todos os dias, perguntam, dão as mãos, ajudam, percebe? E nem toda criança tem os pais que fazem isso. Estão lá olhando essas crianças e conversando. Então, olha só, se você não consegue conversar com sua mãe ou com o seu pai, porque eles trabalham muito, ou eles estão numa fase difícil, ou estão num dia bravo, não tem problema, não precisa esconder. Você pode contar para um amigo seu e falar, olha, como é que eu posso contar isso para uma outra pessoa que vai me ajudar? Escolher bem para quem você vai contar. Eu gosto quando a criança conta para a professora. As escolas, geralmente, têm preparo para ouvir essas crianças em segredo, né? Não espalhar para ninguém e acionar ali tudo que for possível para ajudar, inclusive os psicólogos, sabiam? Uau, que importante isso! Muito! E, Richard, eu já ouvi falar que pessoas que tentam suicídio geralmente não pedem ajuda. Isso é verdade? Por que isso acontece? Isso é verdade, Dudu. Muitas pessoas não conseguem, né? Igual eu falei antes, se essa criança, esse adolescente não consegue pedir ajuda, o sofrimento vai aumentando, né? E aí ele pode ter uma fase de se sentir com vergonha, de falar que pensa em morrer. Ele pode sentir medo, porque infelizmente tem pessoas que tentam ajudar colocando mais medo, isso não está certo. Então, assim, isso faz com que essa criança, esse adolescente ou até o adulto se isole. E aí ele vai alimentando muito mais esses pensamentos ruins do que procurar ajuda para se sentir melhor. Entendi. E qual a diferença entre estar triste por um dia e ter um problema sério como depressão? É normal se sentir ansioso ou inseguro às vezes, não é? Mas quando isso vira um problema mais sério? Dudu, às vezes a gente tem que pensar que a tristeza está relacionada a alguma coisa muito específica. E aí a gente consegue pensar assim, nossa, hoje eu tô triste porque... Vou dar um exemplo assim, porque o Rossi tá doente. Rossi ficou doente e eu fico triste com o Rossi. Eu não queria que o Rossi ficasse doente. Mas aí o que eu faço? Eu vou levar o Rossi para tratar. Então eu vou levar o Rossi no veterinário, ele vai tomar remédio e vai ficar bem. Quando o Rossi fica bem, a minha tristeza diminui. Faz sentido? Faz total. Sim. E quando alguma coisa acontece e eu não sei relacionar por que eu tô triste, e eu tento um monte de coisa e nada passa, aí já não é mais uma tristeza normal.
Então tem adultos, tem adolescentes, tem crianças também, infelizmente, que não sabem explicar por que elas estão tristes, por que elas estão sofrendo, e já faz muito tempo. Aí não é mais uma tristeza normal, não é mais uma ansiedade normal. Para vir para cá, eu fiquei muito ansioso para conhecer vocês. Né? Então eu cheguei antes, e eu me preparei, e aí a minha ansiedade passou. Agora, e se eu saísse daqui e continuasse ansioso por mais 5 dias, 10 dias? Isso não é normal. Então assim, o que a gente pode pensar é, uma tristeza, uma ansiedade normal, ela dura pouco tempo e a gente sabe de onde ela vem. Na criança, na adolescência, isso é mais comum. Quando demorar muito tempo para passar, não é mais normal, você tem que pedir ajuda. E também tem uma outra coisa, quando vocês perceberem que um amiguinho já não gosta mais de fazer as coisas que ele gostava, que ele já não está mais se divertindo tanto, ele não quer brincar tanto, ele não gosta mais tanto de conversar, ele está ficando triste a maior parte do tempo, isso também é um sinal, tá? A gente vai deixando de fazer as coisas que gosta. E por que as pessoas que tentaram suicídio uma vez têm mais chances de tentar de novo? Então, essa é uma resposta difícil, Luzinha, sabia? Mas a gente pensa assim na psicologia. Quando uma pessoa chega a esse lugar de sofrimento, uma boa parte assim, da esperança dela, ela já entrou em contato com uma perda. Então ela já começa a achar que, por exemplo, que não deu certo, que ela não conseguiu, ela pode se sentir mais impotente, mais triste e, infelizmente, aumenta muito a chance de ter outras tentativas, tá? E também revela uma realidade de que ela não conseguiu pedir ajuda ou que ela não recebeu a ajuda que esperava. Quando você chega nesse momento e percebe que não recebeu a ajuda que esperava e você tem uma tentativa de suicídio, a impressão que dá ouvindo as histórias é que eles reforçam a vontade de realmente não existir. Né? Isso é muito triste, tá? Uhum. O que os jovens podem fazer para buscar ajuda, mesmo se os pais não perceberem que tem algo de errado? E o jovem, ele consegue perceber que tem algo de errado com ele? Ah, Luzinha, os jovens conseguem mais ainda que as crianças. Né? Os jovens estão ali conversando, eles assistem os vídeos na internet, assistem o nosso programa na TV, eles sabem o que eles estão sofrendo. E é muito comum que eles nomeiem o seu sofrimento a partir de ouvir outros amigos falando. Ah, hoje eu não estou muito bem e tal. E aí ele fala assim, eu também, sabia que eu também estava assim esses dias? Então os jovens têm mais chance ainda de pedir ajuda, de identificar esse sofrimento, que aí eles podem fazer isso de várias formas. Eles podem compartilhar com os pais, eles podem contar também na escola. Né? A qualquer idade, um adolescente pode ir num postinho mais próximo de casa e pedir para conversar com o médico, com o psicólogo, com o enfermeiro. Né? Tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é um espaço de escuta muito legal. Qualquer pessoa pode ligar a qualquer hora do dia, ele vai ser ouvido. E os jovens têm muita habilidade para se comunicar, né? Então, é possível a gente ajudar esses jovens a não chegar nesse sofrimento. Que bom saber disso. Nossa, fico muito mais aliviado. Sim. E você falou sobre os amigos e tudo mais. E como as redes sociais podem influenciar os sentimentos de tristeza ou de solidão dos jovens? Ah, Dudu, pode muito, né? A gente, às vezes, acredita mesmo que tudo que tá ali naquelas redes sociais são de verdade. Muitas vezes não são. São fotos bem produzidas, são coisas que não são verdade e a gente vai passando para as crianças e adolescentes que aquilo ali é tudo uma realidade possível. E assim, ficar muito nas redes sociais está já associado a sensações de desânimo, de tristeza, porque a gente fica ali passando os vídeos, as fotos e vai pensando assim, mas poxa, eu queria estar nesse lugar, queria viver nesse lugar, queria estudar nessa escola, nem todo mundo consegue. Fora isso, as redes sociais voltam ali para o começo da nossa conversa, que podem produzir um isolamento, né? A gente fica cada vez mais sozinho assim com o celular na mão e você não conversa. Então se eu tô com o meu celular, a Luzinha tá com o celular dela e o Dudu com o celular dele e a gente nem se olha no olho. Isso não é bom. E as redes sociais, elas produzem de fato mais ansiedade, tem crianças que ficam agitadas se os pais não deixam ela assistir um vídeo ou jogar um joguinho. Por isso, pais, vocês têm que observar o que seus filhos assistem na internet,
o que eles procuram, que tipo de vídeo eles estão interessados, o que eles compartilham, com quem eles falam. Além disso, tem uns perigos mais agudos com as crianças com o celular, né? A gente precisa ficar muito atento a isso. Nossa, realmente, isso é muito importante. E como que nós podemos tornar as escolas e as casas lugares mais seguros para falar sobre as emoções? Ah, Luzinha, fazendo isso desde cedo. Assim, a casa tem que ser para essa criança um lugar de acolhimento. A coisa mais legal do meu dia é voltar para minha casa. Então, quando o meu dia acaba e eu tô cansado, eu sei que eu vou chegar lá, vai estar a minha esposa, o meu filho, a minha casa vai estar lá bem cuidadinha, a gente vai sentar junto e conversar. As crianças têm que ter essa sensação desde sempre. E se essas crianças querem voltar para casa, mas dentro de casa não é assim, elas vão se fechar, elas vão ficar mais sozinhas no quarto, elas não vão querer interagir, então isso não é legal. As escolas acabam sendo da mesma forma. Tem crianças que não se adaptam a uma escola, que vivem algumas diferenças que elas sofrem bastante. Então as escolas hoje têm cada vez mais desenvolvido estratégias para acolher crianças diferentes. E aí eu acho que a família e a escola têm que ter uma conversa também muito saudável. Os pais têm que criar um canal de conhecer quem é o professor do seu filho, conhecer o diretor da escola, ter acesso às informações reais, ouvir as orientações da escola, porque não pode ser uma briga, né? E a escola tem que ter a sensação de que esses pais também são parceiros da educação do filho. Poxa vida, que conversa mais esclarecedora. Olha só, eu percebo que temos que cuidar cada vez mais, não só da nossa saúde, mas da nossa cabeça, das nossas emoções, our emotions, e dos nossos sentimentos, não é mesmo? Ah, sim! E claro, da nossa fé. Padre, que mensagem você deixa para as famílias e jovens com o objetivo de evitar o suicídio e valorizar a vida? Olá, crianças! Deste nosso belíssimo programa Brasil Cristão Criança, eu queria conversar com vocês sobre uma coisa muitíssimo importante. Você sabe que Deus criou o mundo, criou todas as coisas para que nós fôssemos felizes, não é assim? Deus criou a natureza, criou o ser humano, criou os animais, criou tudo aquilo que é muito bonito. Mas acontece que ao longo da nossa vida, quando nós vamos crescendo, a gente vai percebendo que algumas coisas de ruins também acabam acontecendo. Às vezes as pessoas não compreendem o nosso jeito de ser, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender quem nós somos. E por isso que na escola, às vezes na nossa rua, às vezes com os nossos amigos, nós sofremos algum tipo de cobrança, o que hoje nós chamamos de bullying, né? E quando isso acontece e nos deixa triste, a primeira coisa que nós temos que fazer é chegar até os nossos pais, até os nossos responsáveis, os professores, e dizer a eles: olha, isso não está me agradando, isso está acontecendo comigo. E às vezes, pela idade que a gente tem, a gente não sabe como fazer. Então, uma dica para você: você quer continuar sendo feliz? Quer tirar essa angústia que às vezes fica aí dentro de você? Pois é, converse com seus pais, ou com seu pai, ou com sua mãe, com seu avô, com sua avó, ou com seus professores. Saiba que eles terão a melhor maneira de fazer com que esse sentimento que está aí saia de dentro de você. Ok? Um grande abraço e tenha sempre esperança, viu? Deus gosta muito, mas muito de você. Um grande abraço. Tchau, tchau. Louvado seja Deus! Muito obrigado, Padre. E também muito obrigada a você, Richard, por ter vindo aqui e falado coisas tão importantes pra gente. Eu que agradeço, Luzinha. Foi um prazer conhecer você, o Dudu e o Rossi. E você gostaria de deixar uma mensagem final para as famílias que nos assistem? Olha, eu queria dizer que todo esse processo de educação que nós falamos é um processo que tem que ser alimentado diariamente. Não dá para fazer só uma corrida quando alguma coisa não está certo. As famílias têm que ter o hábito de estarem juntos, participarem das atividades juntos e com as crianças estar sempre atentas, né? Então, uma coisa é educação, uma outra coisa é apagar fogo. Educar é um ato diário de vida. Muito obrigado, muito importante isso. Então, um beijão, turminha. Fiquem com Deus e conversem sempre com seus pais, professores, avós, responsáveis.
peça ajuda sempre. Você não está sozinho. É isso mesmo. Um beijo, Richard. Um beijo, pessoal de casa. Fiquem com Deus. Tchau! Deus é bom.